no capítulo 20 de Mateus, depois que houve aquela reclamação daquele indivíduo que vocalizou a amargura dos que tinham um contrato de trabalho e que queriam enquadrar o dono da produção privada e particular na legislação deles, e não havia nada disso, nem naqueles dias e nem no trato que vigia entre eles, o proprietário disse: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo X, um denário? Toma o que é teu. Toma o que é teu. E vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto eu dei a ti, do que é meu. Eu não estou te obrigando a dividir o que eu contratei contigo com os demais. Não estou tirando do que é teu para dar aos outros. O teu está intocável. Agora, do que é meu, eu faço o que eu quiser. E essa também é uma política que se aplica à liberdade do empreendimento, tanto quanto se aplica à interpretação do significado do dinheiro nas mãos de quem tem mais, do dinheiro nas mãos de quem contrata trabalho e do dinheiro nas mãos de quem não conseguiu bastante e recebe alguma ajuda de quem generosamente resolveu cooperar. E eu não tenho que me tornar mal porque alguém, tendo muito mais do que eu, resolveu, na sua bondade, misericórdia e generosidade, ajudar outros. E que eu não me torne horroroso por causa da bondade de Deus ou da bondade do meu próximo para com ninguém. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? E era aqui que eu queria chegar agora, mudando um pouco a temática. Eu falei até aqui de uma economia básica, de uma noção básica de liberdade econômica nos evangelhos. E aí haveria uma quantidade enorme de textos, de parábolas, de ensinos de Jesus que mostram os limites disso. E mostram também que tem um teto. Limites tem. Não existe nenhum ismo determinante, nem comunismo que fecha para tudo, e nem capitalismo que abre para quem ganha indefinidamente e o céu é o limite. Não tem limites, porque a gente vive num planeta com recursos limitados e com uma população que não é igual. Dizer que nós somos todos iguais é mentira. É mentira, nós somos iguais na nossa essência diante de Deus. Diante de Deus nós somos todos iguais, mas em relação uns aos outros nós não somos iguais. Tem gente com uma inteligência muito maior. Tem gente que nasceu num lar, numa família estruturada, com bens que vem passando de pai para filho, com recursos e possibilidades bem diferentes de outros que nasceram de escravos, escravizados, acorrentados, diminuídos, acachapados, proibidos. E você vem dizer que nós somos todos iguais? Nós somos todos iguais para fins de recebermos todos o mínimo necessário para cada um ter a chance de botar o pé no mesmo patamar de onde começam a haver as liberdades de desenvolvimento, de criatividade, para que cada um cresça, apareça, se desenvolva, produza, vá adiante. Mas essa plataforma só aparece depois de um tempo. Originalmente as diferenças são galopantes, são gritantes, são estelares. Não dá para eu me comparar com quem nasceu em outras circunstâncias. Eu sei o quão favorecido eu sou de ter sido neto do meu avô, filho do meu pai, e de ter tido tantas pessoas na minha vida, tantas oportunidades. Não é a mesma coisa quando eu olho para outros. E o que é que o meu coração sente? Responsabilidade no sentido de diminuir o gap, de ajudá-los, de facilitar, de promover, de incluir, de estimular. É o que eu fiz e tento fazer a vida inteira, sabendo que também existe um teto. Se não existe na economia ou na ideologia, mas existe no Evangelho um teto pelo qual eu deva me orientar, a partir de cujo volume as coisas começam, ao invés de serem bênção e prosperidade, começam a ser atração de juízo contra a minha vida.
Porque tanto mais quanto eu não tenha tetos nem limites, menos olhar e coração eu tenho para perceber o drama e a dor do próximo. Dito isto, eu introduzo um subtema nessa questão. Preste atenção em mim. Está me olhando? Toma o que é teu e vai-te. Que tem a ver com tudo. Nesse caso aqui tem a ver com esse salário e tudo mais, mas tem a ver com tudo. Se você pegar essa expressão e observar, você vai ver que a aplicação dela é indefinida. Toma o que é teu e vai-te. Vai fazer o que você quiser do que é seu. Vá multiplicar, vá tomar decisões. Vocês não ficaram satisfeitos comigo, nem com a correctness da minha palavra, que foi exatamente o que eu comprometi a fazer com vocês, me comprometi a dar. Não gostaram do bastante? Não tenho o que dizer quanto ao que receberam, mas tem sentimento de inveja amargurada em relação a mim por ter dado a mesma coisa a outras pessoas que trabalharam uma carga horária menor do que vocês? Bom, isso nos coloca numa perspectiva de natureza cognitivo-epistemológica e que nos mostra como cada um ser humano nesse mundo tem uma tendência horrorosa de querer assumir algum tipo de visão que projeta condicionamentos para Deus. Todos nós. Vamos esquecer o que eu falei esses dias sobre a lei, porque aqui no contexto do Novo Testamento isso tem a ver ou com os discípulos, que Jesus estava curando o coração deles daquele quanto a nós, que deixamos tudo por amor a ti, e falando para os publicanos, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, para os acadêmicos da religião, para os líderes religiosos que também tinham uma demanda com Jesus, semelhante àquele irmão mais velho do filho pródigo que achava que porque ele tinha mais tempo de serviço na casa do pai, ele tinha que ser tratado com uma deferência especial por Deus ou até por Jesus, no caso dos escribas e fariseus. Por que que ele dá atenção aos pecadores, a esse povo que nada sabe da lei, e em relação a nós, ele só nos responde quando a gente pergunta? É porque vocês só fazem perguntas cretinas, recebem cortantes respostas divinas. Mas isso eles não queriam perceber. Isso é o ambiente imediato da parábola em questão, sobre a qual a gente já viu algumas horas. Agora aqui, eu quero só ficar com esse tomo que é teu e aplicá-lo a qualquer coisa que você queira. Eu vejo toda hora uma pessoa ver uma orca comendo um leão marinho. Aí, ai meu Deus, que coisa horrível! Uma orca comendo um leão marinho. Aí eu digo, mas por que você está assim? Essa orcona comendo um leão marinho. Meu filho, minha filha, você come ovo de galinha, você vai ali no mercado e compra uma galinha já depenada, um frango, traz para casa e assa, ele também é pequenininho, vivo, mas só porque tirou do ambiente do galinheiro e colocou numa plataforma congelada, parece até que virou outra coisa que você está comendo. E assim é tudo mais na sua vida. Aí quando você vê uma orca comer um leão marinho, você diz, o que está errado com o universo, Caio? Nada, meu filho. Antes de surgir esse bostinha que é você, com essa cabecinha de caca que é você, com esses bullshits dos seus supostos pensamentos, da sua presunção filosófica, as orcas já comiam os leões marinhos há bilhões de anos no planeta. E nunca houve destruição dos mares, o planeta nunca sofreu com isso, os leões marinhos não foram extintos, a natureza sabe o seu lugar de equilíbrio, nunca ninguém tem mais sobrando na natureza, as orcas não estocam leões marinhos em lugar nenhum para o ano seguinte, quando elas estocam é gordura, comem a gordura para o tempo difícil. Como fazem os ursos brancos no Ártico,
Comem para poder estocar a gordura para hibernação, mas não guardam em lugar nenhum e a natureza continua o seu processo em equilíbrio constante. Não há nenhuma desarmonia jamais. Não houve até que nós, que temos esse olhar moralista, que queremos enquadrar a natureza no nosso olhar moral, que queremos enquadrar Deus no nosso olhar moral, aí perguntamos, ó Deus, aonde estavas tu? Por que tu deixastes que uns que não mereciam tanto ganhassem alguma coisa e quem trabalhou mais ganhasse só aquilo que lhe era devido? Como é a questão original no texto. Por que tu estás praticando essa maldade de seres tão generoso? Ou então, ó Deus, por que pessoas que já tiveram uma vida, uma proliferação de coisas que são consideradas transgressões de mandamentos religiosos ou divinos, que tá, tenham saúde, sejam bonitos, tenham boa estatura, prossigam na vida e lá adiante se deem bem e casem bem e tenham filhos saudáveis e equilibrem a existência, enquanto eu que fiz tudo certo, casei com a mulher errada, com o homem errado, frequentei a igreja, os lugares de culto, os lugares de condicionamento de comportamento pela via da religião, ou de qualquer que seja o moralismo. No entanto, não me dei tão bem na vida. Onde estavas tu que não me deste um empurrão, que não me puseste adiante? Por que, ó Deus? Eu vejo toda hora as pessoas perguntarem: quem pecou? Este ou seus pais, como está dito lá em João 9, para que nascesse cego? Qualquer diferença é interpretada como pecado de alguém. Se eu olho para alguém e digo, não, a meu juízo, essa é uma pessoa que, se dependesse de mim, se eu fosse Deus, ela teria muito menos, ela receberia muito menos, ou ela não teria nada se eu fosse Deus. Ou se eu fosse Deus, as orcas não comeriam os leões marinhos. Se eu fosse Deus, orcas teriam que brigar com tubarões de tamanho equivalente numa guerra oceânica extraordinária, o que no fim de tudo iria acabar desequilibrando a própria estrutura e harmonia da natureza. Porque esses entes já sobrevivem nos nossos mares há mais do que bilhão de anos. E a Terra está aí, absolutamente harmônica, até que a gente apareceu. Nós somos o diabo terrestre. Nós, humanos, somos os demônios planetários. É por nossa causa que a natureza geme, grita diante de Deus. Até quando nós vamos ser expropriados por esses indivíduos que têm manias de achar que tudo é deles e que eles podem fazer o que eles quiserem e que eles se arrogam a serem Deus de Deus e atribuem a Deus coisas que eles julgam que Deus deveria pensar. Tentam condicionar a Deus. É por isso que eu tenho tanta ojeriza de ouvir a expressão Deus pensa isto. Cara, pega essa tua expressão, transforma num supositório de tu e enfia em algum lugar e explode longe daqui. Pelo amor de Deus, você não sabe o que Deus pensa. Deixa de ser idiota, você não sabe, ninguém sabe o que Deus pensa. Nem Deus falando, os meus caminhos não são os vossos caminhos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
Ou ainda, porque Deus não vê como vê o homem vê as aparências, o Senhor enxerga o coração. Mas a arrogância da teologia, dos religiosos, das doutrinações, das catequeses, é estabelecer limites para Deus, tetos para Deus, cobranças para Deus. Por que Deus? Porque tu deste para eles que não fizeram a mesma coisa, que não se esforçaram como nós e para nós não. Está presente o tempo todo. Como outro dia eu vi uma menina falando aí na internet, eu fiquei até pensando se eu faço um react ou não ao que ela disse, porque eu achei de uma arrogância e de um simplismo filosófico, para não falar qualquer outra coisa, total. Por que Jesus teria que morrer na cruz para perdoar os pecados humanos, se Deus podia simplesmente dizer, eu vos perdoo, sem ninguém morrer? Eu falei, meu Deus, mas que simplismo. É de uma criaturinha dessa época, desse tempo, dessa hora, do politicamente correto. É uma pessoa para quem tudo que não seja conforme a cartilha dela está errado e não vê. Sangue se derramando em Gaza para todo lado, sangue na Ucrânia, sangue na terra, sangue na história, sangue nos altares de toda a civilização humana. Sangue, 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 sangue. Dos humanos, não é sangue de orcas comendo leões marinhos. Nem fazem sarapatel, engolem inteiro. Não, é sangue de gente matando gente para tomar posse, para tomar terra, para tomar recursos minerais, para apanhar minerais raros, para qualquer que seja e por qualquer que seja a razão. É perversidade de dominação, de controle, de extensão, de ganho de poder, para escravizar os outros. É perverso. Isso essa pessoa não enxerga. Aí vem perguntar por quê? Que Cristo Jesus se ofereceu pelo pecado humano e que aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Eu teria 1 trilhão de coisas a dizer àquela pessoinha. Mas eu achei de uma estupidez elegante. Uma menina de boa aparência, se expressa com uma certa vernacularidade. Eu não sei se ela estava lendo um TP, mas parecia bem fluente nas expressões, mas a premissa de onde ela partiu, totalmente equivocada. Mas faz parte dessa coisa de querer determinar o que Deus deve pensar. Deus deve pensar como eu. Deus deve decidir conforme eu decidiria. Deus deveria julgar conforme os meus julgamentos. E é isso que está presente aí no seu coração, é essa blasfêmia todo dia, toda hora, o tempo todo. E Jesus diz, olha, cara, você não deveria nem estar aqui. Agradeça que você foi chamado à existência. É melhor ser do que não ser. Você está aqui e ganhou, inclusive, pelo livre-arbítrio, a prerrogativa de fazer perguntas idiotas como a sua, sem receber nenhuma punição por isso. A punição é sua contra você mesmo. É a atrofia da sua alma, da sua mente, do seu espírito, pelo que você escolhe fazer da sua própria vida. Quando escolhe, quando não é uma determinação de terceiros sobre você. Mas quer saber? Pega o que é teu. Toma o que é teu e vai viver a tua vida. Com as consequências e com as implicações de quem quer ser Deus para Deus. Toma o que é teu. Vai-te daqui, pois eu quero dar o que eu quiser, a quem eu quiser, como eu quiser. E você não tem absolutamente nada a ver com isso. Ou você vai se tornando cada dia mais mal só porque você não suporta a minha bondade. Ou só porque você não entende os meus caminhos. Ou só porque você queria que eu me determinasse conforme as suas determinações. Quem pensa assim se enfeia, se destrói. Porventura não me é lícito fazer do que é meu o que eu quiser?
Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? E eu vejo gente ficando cada vez pior, porque se você quiser saber qual é a receita para piorar completamente a existência, tente ser o juiz de Deus. Porque esse é um lugar luciferiano. É um lugar luciferiano você se colocar como juiz de Deus. Não tem nada a ver com o que Deus vai fazer a você. É você que está fazendo esse mal a você. Querendo que Deus haja conforme a sua moral, conforme a sua ética religiosa, ou conforme a sua cultura, ou conforme o seu culto patriótico, ou conforme as suas preferências, de qualquer que seja a natureza, de gênero, a política, a ideologia, a religião, querendo enquadrar Deus dentro das suas prerrogativas, querendo ser o Deus de Deus e chamando Deus de injusto, de perverso, sem perceber que à medida em que você faz isso, quem vai virando um diabo, um ente luciferiano, é você. Essa é a receita para a gente luciferianizar a nossa psique, a nossa cognitividade, o nosso olhar epistemológico, a nossa filosofia de viver. É acharmos que a gente tem ideias a dar a Deus, que a gente tem concertos a fazer no universo, que a gente teria concertos a fazer na natureza perfeita das coisas, sobre as quais a gente projeta a nossa moral, o nosso olhar religioso, a nossa interpretação párquia, pífia, precária, pobre, burra, estúpida, contra a perfeição das coisas criadas, conforme a harmonia que elas mantêm bilhões de anos antes da nossa estúpida existência aparecer aqui. E enquanto isso a gente vê a humanidade desenvolvendo tecnologia e paradoxal e ambivalentemente se tornando, do ponto de vista da sua natureza psicológica, cada vez pior. Quanto mais tecnologia e tecnomagia, menos amor, menos solidariedade, menos misericórdia. Daqui a pouco tem robôs fazendo serviço de mulher e haverá robôs fazendo papel de homem na casa. Eu sei de mulheres que estão esperando apenas o robô vir com um pinto gostoso. Daqui a pouco, daqui a 5 anos, os robôs vão estar todos aparatados. No máximo 5 anos, com genitália idêntica a uma genitália feminina, uma pelvis totalmente feminina, uma pele, já conseguiram criar peles idênticas à pele humana, uma sensação de carne cobrindo a estrutura esquelética, robótica, de tal modo que terão como carne sobre os nossos ossos o que haverá nos robôs, bocas macias. Agora mesmo, cientistas australianos desenvolveram o primeiro olho robótico, totalmente perfeito. Vai ser colocado ali no lugar das câmeras dos robôs. Vai ter o olho que você quiser. Cabelo, totalmente. Vai parecer os androides do Blade Runner 1, que eram perfeitos, indistinguíveis dos humanos. E eu conheço gente que já me disse: eu vou casar com uma robô gostosa que vai obedecer a minha programação. Eu vou ter um marido robô que vai ser uma delícia. Vai ser o macho mais desconstruído do mundo, a serviço dos meus comandos, conforme o algoritmo que eu predetermine. Mas a grande surpresa é que a gente também vai ver no futuro que esses equipamentos vão começar a criar autodeterminação contra a tirania humana. Inevitavelmente isso vai acontecer, é só uma questão de tempo. Mas eu estou falando é que, apenas ilustrando o fato de que tem gente que diz: o mundo para mim será ideal quando inclusive o meu companheiro ou a minha companheira for um ser criado por mim para mim, de acordo com a minha escolha, imagem e semelhança, como hoje eu fiquei vendo. Os 14 filhos do Elon Musk
Todos nasceram in vitro, com ele determinando o sexo masculino para cada filho. Ele não queria ter mulheres. Aí nasce um menino de vitro que se sentia mulher e que fez uma operação transgênero. E ele ficou com tanto ódio que expulsou e não fala. E rompeu relações com essa filha que ele determinou que tinha que ser homem, desde o vitro. Esse espírito é aquele para o qual Jesus diz: pega o que é teu e vai-te daqui, cara. Você não nasceu para a vida real, para o mundo. Você não tolera generosidade, nem compaixão, nem misericórdia, nem espontaneidade. E você fica querendo corrigir a Deus, a perfeição de Deus, a existência e conclusão, os teus olhos vão ficando maus. E só para eu concluir aqui, chega uma hora em que os olhos da gente ficam tão maus, a nossa interpretação se torna tão perversa, que a gente se torna diabos incuráveis. É o que Jesus chama em João, no capítulo 8, de filhos do diabo. É um negócio forte, vindo da boca de Jesus, é uma expressão violenta. Filhos do diabo, ou como Jesus chama na parábola do joio e do trigo, filhos do maligno. Ou como ele chama em Lucas 16, na parábola do administrador infiel, filhos das trevas, filhos do mundo. Ou como Paulo chama, escrevendo aos Tessalonicenses, filhos da noite e das trevas. Ou como Paulo disse ao mágico, ao bruxo feiticeiro, que se lhe opunha enquanto ele evangelizava o procônsul Sérgio Paulo, e ia abrindo o coração estupefato com a sabedoria, com a mensagem do evangelho que Paulo trazia, anunciando a graça de Deus em Jesus, e o cara se metendo, arrancando a palavra do coração do homem. Chegou a um ponto que Paulo olhou para ele e disse o impensável do nosso ponto de vista. Olhou para ele e disse: ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando perverterás os santos e retos caminhos do Senhor? Eis aí sobre ti a mão do Senhor, e tu ficarás cego por algum tempo. Na mesma hora caiu sobre ele luz e escuridade, e guiado pela mão foi levado pelos outros e retirado daquele lugar. Se você quiser a receita para se tornar um ente mau, com um olhar mau, tente corrigir Deus. Tente e olhe em volta e diga: ah, se eu fosse Deus eu faria tudo diferente. Eu tenho muita compaixão desses seres humanos que vão dizendo: ai, se eu fosse Deus o mundo era diferente. Deus me livre de ser teu filho, de ser teu irmão. Gente assim é totalmente descompensada, não tem limites. Se nem a beleza da natureza te serve como parâmetro, você gostaria de alterar tudo e fabricar um mundo particular para você? Deus me livre de ti, pega o que é teu e vai embora. Vai para Marte. Vai com Elon Musk e com Trump para Marte. Porque você está fazendo mal à Terra, cara. Porque você aceitou a receita dos olhos maus e perversos. Esse é o seu juízo, que não é trazido pelos céus contra você. Ele brota de dentro de você mesmo, polui os seus olhos, arruína a sua mente, o seu olhar da vida, torna você essa criatura de designação maligna. Eu sei que é forte essa palavra, mas ela é útil e necessária. Senhor Jesus, eu te peço que o que eu disse com toda a sinceridade do meu coração
crendo que eu falei aquilo que são princípios revelados por ti nos evangelhos. Cure a mente, o coração, as ideias fixadas, engessadas, o olhar poluído, e que vai se entrevando, e que vai se malignizando, e que vai implantando em nós interpretações luciferianas da vida, aonde até Deus está sob nosso julgamento. Salva-nos dessa idiotice. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Amém.